Olá, meu irmão e minha irmã. Este é mais um episódio da nossa série do Ano da Oração. E hoje eu quero meditar com você acerca das parábolas da oração. Parábolas que foram narradas pelo próprio Jesus e que se encontram no Evangelho de São Lucas. Nós sabemos que o Evangelho de São Lucas é o Evangelho da oração. No Evangelho de São Lucas nós encontramos em diversos momentos Jesus em oração, Jesus ensinando a rezar e Jesus mostrando como deve ser a nossa oração. Então nós temos 3 parábolas que estão neste Evangelho. A primeira parábola ela está no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 8. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 11. Jesus vai dizer assim: Imagine que um de vocês tem um amigo e vai procurá-lo no meio da noite dizendo: Amigo, me empresta 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Lá de dentro, o outro lhe responde: Não me incomode, a porta já está trancada e meus filhos e eu estamos na cama. Não posso me levantar para dar-lhe os pães. Eu lhes digo: ainda que ele não se levante para dar os pães por ser seu amigo, vai se levantar ao menos por causa da insistência dele. Então, nesta primeira parábola do amigo inoportuno, Jesus ele nos ensina que a nossa oração, ela não pode ser uma oração tímida, medrosa, desconfiada, mas ela precisa ser uma oração insistente, perseverante. Ou seja, nós temos que pedir até alcançar a graça ou até Deus mudar aquele nosso pedido, mudar a direção da nossa oração. Jesus nos disse: Pedi e recebereis, batei e a porta vos será aberta. Então, nós não precisamos ter medo de pedir. Aliás, a oração de petição ou de súplica é uma das orações a qual Jesus mais insiste acerca dela. É importante pedir. A súplica, ela é constitutiva do ser humano. E na súplica, nós exercitamos o nosso desejo. Por isso que a gente pode dizer que a oração de súplica, ela é a oficina do nosso desejo. Na súplica, nós manifestamos os nossos desejos a Deus. A segunda parábola que eu trago aqui para a nossa reflexão, ela está em Lucas 18. É a parábola do juiz e da viúva. Lucas 18, versículo 1. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar a necessidade de rezar sempre e nunca desanimar. Numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava ninguém. Na mesma cidade havia uma viúva que ia ter com ele e pedia: Faça justiça para mim contra o meu adversário. Durante algum tempo, o juiz não quis atendê-la, mas depois pensou comigo: eu não temo a Deus e não respeito ninguém. Mas já que essa viúva está me importunando, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha, por fim, me agredir. Então, nesta segunda parábola, nós temos a história de uma viúva que pede insistentemente a um juiz para que faça justiça contra o adversário dela. Nesta segunda parábola, o ensinamento principal é: não devemos ter medo de invocar a Deus, de ir ao encontro do Senhor. Não pode nos faltar esta disposição para a oração.
Oração não é questão de sentimento ou de vontade. Oração é questão de fé. Por isso que Jesus mostra então esta necessidade de rezarmos sempre e nunca desanimarmos na oração. De rezarmos nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis, nas luzes, nas cruzes, nas alegrias, nas tristezas, nos dias ensolarados, nos dias sombrios. Rezar sempre, claro. Rezar e agir, rezar e trabalhar. A terceira e última parábola da oração, ela se encontra também em Lucas 18, agora no versículo 9. E Jesus conta esta parábola para alguns que estavam convencidos de serem justos, de serem santos, e por isso desprezavam os outros. Então ele diz que 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como o restante dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Faço jejum 2 vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus rendimentos. Já o cobrador de impostos, ele que era conhecido como um pecador público, ele ficou à distância e não sequer levantava os olhos ao céu. Ele apenas batia no peito dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu lhes digo, este último desceu para casa perdoado, mas o outro não, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Querido irmão, esta última parábola nos ensina que o espírito da humildade deve acompanhar a nossa oração. E o que é humildade? É justamente o conhecimento da verdade, a verdade de que nós somos pecadores, a verdade de que nós precisamos de Deus para tudo. Sem Deus, nada somos, nada podemos, nada alcançamos. Então, na nossa prece, nós não podemos perder a humildade, não podemos perder a graça de um coração contrito e de um espírito arrependido. Se assim nós rezarmos, a nossa oração será sempre agradável a Deus e ouvida pelo Senhor. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.